caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Alessandra Ende e hoje daremos início a mais uma aula de matemática do 7º ano, a aula de número 46. O tema da nossa aula de hoje será educação financeira. Bem, mas qual é a diferença aí entre educação financeira e matemática financeira? Bem, a matemática financeira, ela se restringe exatamente aos cálculos de juros, percentuais. Já a educação financeira, ela visa trazer alguns benefícios para o nosso consumo do dia a dia, né? Para o nosso conhecimento de vantagens e desvantagens, acréscimos, decréscimos, né? Descontos. Então, a educação financeira ela é um pouquinho mais ampla. Ela aborda também as questões de consumo, sociedade, num contexto geral, tá? Bem, então o que você vai precisar aí para a aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno de matemática, né? Caneta azul ou preta, lápis, calculadora e borracha. Tá? A calculadora pode ser do seu celular, se você tiver o celular aí, ou do computador, né? Mas se não tiver também, sem problemas, tá? A gente vai poder resolver com ou sem a calculadora. A calculadora aí seria só para facilitar o nosso processo de cálculos, ok? Vou dar um tempinho para você separar o seu material e a gente já volta. Bem, então, para a organização agora do seu caderno, anote lá, então, data de hoje, aula 46, Educação Financeira. A gente já volta para dar continuidade. Então, vamos lá para os objetivos da nossa aula de hoje. Bem, os objetivos são resolver problemas analisando vantagens e desvantagens e situações de compra e venda na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Então, vamos lá problematizar a primeira situação, né? Especificando aqui antes, perdão, a educação financeira, né? Como eu falei no começo, ela se diferencia da matemática financeira, porque a educação financeira ela abrange também a questão de sustentabilidade, né, de vantagens e desvantagens em relação à compra e venda. Então, é uma área de aplicação prática da matemática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e maior controle do dinheiro. Bem, então, problematizando lá, agora sim. Carlos vai alugar um apartamento. E, ao assinar o contrato, a imobiliária apresentou duas sugestões de reajuste do aluguel. Só especificando o que é esse reajuste do aluguel. Quando você fecha um ano, né, morando no imóvel alugado, ele vai ter um reajuste para o ano seguinte, né, um percentual de reajuste. Né, e esse percentual de reajuste ele é dado aí por alguns índices, tá? E a imobiliária apresentou duas taxas que ele poderia escolher, entre o IGPM e o IPCA. A gente já vai saber o que significa o IGPM e o IPCA. Calma lá. Como não sabia o percentual de variação de cada taxa, ele resolveu, claro, fazer uma pesquisa para saber qual seria a melhor opção aí para ele escolher. Bem, se o aluguel que ele irá pagar hoje, né, é no valor de R$1.000, daqui a 12 meses, qual será o valor do reajuste referente a cada taxa? Tá? A gente já vai mostrar a pesquisa dele para saber o que corresponde aí a cada uma dessas taxas. Ó. O IPCA, ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram, né, de um mês para o outro. Tá? Esse cálculo ele é feito mensal. Depois, calcula-se, né, o acumulado do ano. E o IGPM, ele é o Índice Geral de Preços do Mercado. É formado por 3 índices diversos que medem preços do atacado, consumidor e construção. Mas qual que é a diferença, então? Se os dois medem aí a variação de preços, né, de produtos consumidos, né, pela população,
por que ele tem uma variação aí, essas duas taxas? Porque o IPCA, ele se baseia apenas no valor final, né, no valor que chega lá na prateleira, né, do arroz ou do produto de consumo, enfim. Agora, o IGPM, ele também leva em consideração toda a produção. O que variou também em questão da produção do arroz, vamos supor, né? Teve um aumento no maquinário tal, ou um aumento para fazer a embalagem tal. Então, ele calcula toda essa variação, né? Então, ele abrange todos esses índices aqui para eu chegar no resultado final dessa taxa do IGPM, tá? Mas então vamos lá observar, ó, essa variação, né, da inflação, né, porque o IPCA e o IGPM, ele nada mais mede que a inflação, tá? De 2000 a 2020, ó. Considerando, daí a gente vai considerar, né, a variação acumulada de 2020 para o IGPM de 25% e IPCA 5%, tá? Mas observando primeiro aqui o gráfico, ó. O IGPM é o que está em rosa, vermelho, e o IPCA é o que está em azul, tá? Então, observe lá, ó, que de 2000 a 2002, ó, o IGPM ele teve uma crescente, né? E depois, para os outros anos, ele não passou muito, ou passou um pouco, né? Ficou entre 10% e 15% no máximo. Agora, olha o salto que ele deu para 2020, tá? O IGPM em 2020 chegou aí entre a escala de 20% e 25%, a mesma que chegou lá em 2002, ou seja, quase 20 anos atrás, né? Então, vamos observar a seguinte situação, ó, do IPCA agora. O IPCA, ele mantém mais ou menos, aí, vamos dizer, uma constante, né? E agora, em 2020, ele ficou aí na escala entre 0 e 5. Então, por isso que vamos arredondar para fins de cálculo e até para ajudar, né, o nosso colega ali a decidir qual taxa vai ficar melhor para ele escolher. O IPCA a gente colocou ali como 5% e o IGPM como 25%. Fizemos aí um arredondamento. E para 2021, né, como não fechamos ainda o acumulado de um ano, o IGPM já está na casa dos 30%, né? E o IPCA aí, né, depende, claro, de cada região, mas o IPCA aqui em Curitiba já chegou aí a margem passando dos 10%, o IPCA passando dos 10%, tá? Bem, antes da gente conseguir ajudar ali a escolher a taxa, né, qual a melhor taxa a ser aplicada, vamos trabalhar um pouquinho agora o que significa cada uma das nomenclaturas que estão relacionadas aí à educação financeira, né? Você já pode ter escutado falar da sigla aí capital, né, que a gente usa a letra C maiúsculo. O que significa o capital? É qualquer recurso que consegue gerar rendimentos através da sua aplicação. Ou seja, ele não é apenas o dinheiro, né, mas também outros ativos, como, por exemplo, investimentos financeiros, os estoques de uma empresa, ou imóveis que você tenha, né, aluga ou vende. Então, o capital ele não está relacionado só ao montante que você possa vir a ter num banco em relação à espécie de dinheiro, tá? Agora, o montante corresponde ao valor futuro, ou seja, é o capital mais os juros acrescido ao valor. Então, por exemplo, se você coloca lá o seu dinheiro numa poupança, né, que hoje não é o meio mais rentável de você valorizar o seu dinheiro, mas você coloca o seu dinheiro numa poupança, ele vai rendendo por mês um valorzinho ali que vai somando no que você colocou inicialmente, né? Então, esse vai ser o seu montante, né? Claro que você pode fazer aí uma perspectiva de um ano, quanto que isso vai ter, né, de juros somado com esse capital que vai me resultar no montante. É possível fazer essa previsão, né? Agora, os juros. O que é os juros? Representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado emprestado. Então, por exemplo, se eu vou emprestar o dinheiro, vou emprestar dinheiro, né? Estou precisando de dinheiro para fazer uma reforma, por exemplo, e vou emprestar o dinheiro do banco, tá? Ele vai me emprestar o dinheiro com uma taxa de juros, mensal ou anual, tá? Então, o que acontece aí? Ele está me cobrando uns juros para poder emprestar esse dinheiro para mim. No final, né, quando eu for calcular quanto que eu paguei, a gente vai observar que às vezes a diferença é bem grande de quanto eu emprestei para quanto que eu paguei para o banco por esse dinheiro emprestado, tá? Esse é o chamado juros. Aí eu tenho a taxa de juros, né? A taxa de juros ela é medida em percentuais, tá? É o percentual do custo
ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, que pode ser, por exemplo, ao dia, ao mês, ao ano. Né? Então, às vezes a gente observa aí nas propagandas, né? Taxa de juros de 2% ao ano, ou 2% ao mês, depende do que você está negociando, ou comprando, né? Ou investindo. Né? Aí eu tenho o acréscimo, quando um produto ou serviço se torna mais caro, chamamos de o valor adicionado de acréscimo, né? Então, no caso, por exemplo, como a gente está sofrendo aí uma grande variação de produtos de consumo de cesta básica, né? Até mesmo voltando aí para a questão do arroz, né? Então, ele está cada vez tendo um acréscimo do seu valor, né? Então, ele está ficando cada vez mais caro, né, na nossa compra, e ele está encarecendo até, por exemplo, proteína, né? A carne também é um produto que está com seu custo cada vez maior. Desconto representa o valor ou percentual retirado do preço inicial de um produto ou serviço, né? Por exemplo, em novembro a gente tem aquela famosa semana aí de promoções, né? E aí você consegue, às vezes, fazer a compra de algum produto que você tanto queria com um preço um pouquinho mais acessível, vamos dizer assim. Às vezes não, né? Às vezes eles chamam até que não é 6 por meia dúzia, né? A gente não tem o desconto. Às vezes eles aumentam o valor do produto e dão um desconto, mas fica elas por elas. Agora, o desconto, em fato, é quando você, por exemplo, vai comprar lá um casaco, tá? E você consegue 20% de desconto na compra. Então, aí que entra a questão do desconto. Quanto que representa 20% daquele casaco? Né? Qual que é o valor que eu vou ter realmente de desconto? Se eu pagar à vista, eu tenho desconto? Se eu pagar a prazo, é o mesmo valor que pagando à vista? Né? Tudo isso a gente pode ir pensando, né, para o nosso próprio consumo. O que seria mais vantajoso aí para eu estar comprando, né? Bem, o lucro é a quantia ganha a partir de uma negociação comercial, excluindo o custo inicial ou o valor da compra de um item. Né? É o lucro em si. Por exemplo, eu vendi um produto, né, que eu adquiri e estou revendendo, né? Estou repassando esse produto. Qual que é o lucro que eu vou ter, a margem de lucro que eu vou ter para poder estar repassando esse produto, né? Porque eu não vou poder vender por um preço menor do que eu comprei, porque senão eu não vou ter lucro, né? Eu vou ter prejuízo, certo? Então eu coloco uma margem de lucro aí, tá? Porcentagem. Esse é o conceito que a gente mais vai trabalhar. Vocês já vem conhecendo aí a porcentagem, né, dos anos anteriores, como é que a gente representa a porcentagem, que nada mais é que uma fração por 100, né, porcentagem, então é uma fração com um denominador 100. Então a porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas, promoções, taxas. Então, não é só no mercado financeiro, vamos dizer assim, que a gente trabalha com porcentagens, mas também em questões do cotidiano, qual é o percentual de pessoas que cabem nesta sala de cinema agora que nós estamos ainda numa pandemia, né? Então, todo esse cálculo também envolve a porcentagem aí. Então, vamos lá para a nossa proposta 1, antes de a gente retomar o problema lá do nosso amigo em relação ao aluguel, tá? Proposta 1 para a gente começar a praticar. Marina quer comprar um casaco e a loja em que vai comprar está liquidando a coleção de inverno, oferecendo 50% de desconto cada peça. O valor do casaco era de R$ 120. Qual será o valor com 50% de desconto? Eu vou dar um tempinho então para você anotar os dados principais dessa proposta, né? Fazer a sua estratégia de solução e a gente já volta.
fez o registro, fez as suas estratégias aí, vamos observar uma forma aí da gente poder calcular os percentuais. Porque em algumas situações nós estamos ali precisando calcular rapidamente, né? Eu passei na frente de uma loja, em frente a uma loja e tá lá 10% de desconto um casaco de R$100. Eu quero conseguir calcular essa aproximação desse valor imediatamente. Então a gente pode pensar em algumas estratégias, ó. Bem, 50% significa a metade, né? 50 sobre 100 é a fração que corresponde aos 50%. Se eu simplificar esse 50%, ou seja, eu posso dividir em cima e embaixo, o numerador e o denominador, por 50. Eu vou obter o meio. O que é o meio? A metade. E na forma decimal, né, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter 0,5, ou seja, 5 décimos, ok? Bem, eu também posso pensar na questão do 25%. Se 50% é a metade, 25% vai ser um quarto, né? 25% na sua forma de fração, ó, 25 sobre 100. Se eu simplificar, ou seja, se eu dividir o numerador e o denominador por 25, eu vou obter um quarto, tá? Então, o que significa esse um quarto? Que de um inteiro, né, de um inteiro dividi em 4 partes e dessas 4 partes eu peguei uma, tá? Na forma decimal eu tenho 25 centésimos, ok? Também posso pensar em 10%, que eu acho que é o mais ideal aí para essas situações que a gente precisa um pouquinho de agilidade para saber a aproximação do valor que eu vou ter. 10% nada mais é que 10 sobre 100. Se eu simplificar o meu numerador e denominador por 10, eu vou obter um décimo. Um décimo é a mesma coisa, né, que 0,1, né? Um décimo ali na sua forma decimal. Por que eu estou falando em 10%? Porque se eu consigo fatiar aquele valor em pedacinhos de 10, em dividir em 10 partes, fica mais fácil de eu saber, por exemplo, quanto que é 30%. Porque se eu sei quanto que é 10, basta eu somar 10 mais 10. Ou seja, eu vou ter 30%. Ou então pegar esses 10 e multiplicar por 3. Tá? Então, fica mais fácil, porque o 10 é mais fácil de eu encontrar os submúltiplos, né, dele, os submúltiplos ou os múltiplos, certo? E aí eu também tenho 1%, tá? Então, 1% nada mais é que 1 divididos por 100, né? E aqui eu não tenho mais como simplificar. E na sua forma da representação decimal, sua forma com representação ali com vírgula, tá? Então, voltando para a nossa proposta. Eu tenho lá, o casaco custa R$120. Aqui eu já não deixei de usar a anotação de moeda, né? Só para fins de cálculo, tá? Mas depois a gente volta para nossa anotação aí do real, né? De moedas. Então, 120 menos 50%. Eu tô tendo um desconto de 50% na minha peça de roupa. Mas é 50% de 120, tá? Então, o que eu tenho lá? Ó? Eu preciso descobrir quanto que é 50% de 120. Mas a gente viu ali no slide anterior que 50% é a metade. Então, quanto que é a metade de 120? Vai ser 60. Se eu pegar os 50% e multiplicar por 120, ó, o que eu vou ter? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Aqui vai me dar 6.000, aqui vai me dar 100. Simplificando, eu vou obter 60. Mas se eu pensar já que 50% de 120 é a metade de 120, eu já vou chegar no 60 mais rapidamente, sem precisar fazer esses cálculos, certo? Então, o que significa? Eu vou ter um desconto de R$60. Mas cuidado, ó, o valor pago será do 120, que era o preço antigo, menos o desconto. Aí eu vou ter o produto final, o preço final, que é R$60, ok? Então, cuidado para não esquecer de fazer essa operação aí de subtração. Aqui coincide, né, do valor do desconto ser o mesmo valor do produto final, né, porque deu 60, tá? Mas se você não fizer essa diferença e considerar o desconto como produto final, aí não vai dar certo, ok? Vamos lá para retomando nossa problematização lá, que era do aluguel. Bem, se o aluguel que ele irá pagar hoje é no valor de R$1.000, daqui a 12 meses, qual será o valor com reajuste referente a cada taxa? Então, lembrando lá, a taxa do IGPM a gente considerou 25%, né? Que é os dados que a gente tem aí de 2020. E do IPCA a gente arredondou ali para 5%. Bem, observando já a taxa,
a gente já consegue dizer qual que é mais vantajosa. Correto? Aqui, se for menor, né, o que vai ser mais vantajosa para ele adquirir ali no seu contrato de aluguel. Porém, vamos calcular qual é a diferença em valores aí, né, que ele vai pagar. Se o aluguel dele é R$1.000, ele vai ter um acréscimo, ou seja, mais 25% dos R$1.000. Fechou um ano de contrato, ele vai ter um acréscimo de 25%. R$1.000 mais 25% de 1.000. Então, aqui, ó, 25 sobre 100, 1.000 sobre 1. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação também, né? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Essa multiplicação aqui vai me resultar em 250. Lembrando que 25% é 1/4. É a mesma coisa que eu pegar 1.000 e dividir em 4 partes iguais. Né? 1.000 dividido em 4 partes iguais me dá 250 para cada parte. E eu vou pegar uma dessas partes, né? Porque 25% vezes 1.000 sobre 1. Então, 250 vai ser o meu valor de acréscimo, tá? Então, 1.000 que eu pagava antes, mais os 250, a partir de um ano de contrato, eu vou começar a pagar 1.250 o aluguel, certo? Agora, para o IPCA, que é 5%. Então, eu vou calcular aqui, ó, R$1.000 mais 5% dos 1.000. Quanto que representa 5% dos 1.000? Bem, vamos pensar lá nos 10%. 10% de 1.000 é a mesma coisa que eu pegar, né, esse 1.000 e dividir aí em parcelas de 10, grupos de 10. O que eu vou ter ali? 5% de 1.000 é 5 por 100 vezes 1.000 sobre 1. 5 vezes 1.000, 5.000, 100 vezes 1, 100. Tá? Então, 5.000 divididos por 100 me dá R$50. Tá? Então, o meu acréscimo com o IPCA é de R$50 no valor do aluguel que eu pago, que ele pagaria hoje. Né? Então, 1.000 mais 50, 1.050. Então, ó, a diferença de valores que ele vai estar pagando se ele escolher essa taxa, que é o IGPM, com essa taxa, que é o IPCA. Tá? Então, é uma diferença que, por mês, aí vai dar R$200. Né? Por mês a mais ele vai estar, a diferença, né, de taxas daria de R$200. Tá? No final de um ano, né, 10 meses vezes 200 já daria aí 2.000, correto? Mais aí R$400 dos outros, R$2.400 só de diferença que ele vai estar pagando em taxas que ele escolher. Tá? Então, por isso que é importante a gente ler o contrato, né? Seja para seguro de saúde, qualquer coisa do gênero que utilize essas duas taxas, a gente sempre está lendo para saber qual taxa vai ser aplicado, né? Porque daí daqui a um ano eu posso ter que pagar bem mais do que eu gostaria, né, de aluguel. Bem, então qual que é a diferença aí entre de valores, né, entre o IGPM e o IPCA? Né? Qual a conclusão que se pode indicar? Bem, a diferença, né, que a gente já mencionou ali no slide anterior, 1.250 menos 1.050 dá uma diferença de R$200 de uma taxa para outra, né, no valor referente a um aluguel de R$1.000. Claro, se o aluguel for maior, né, essa diferença também vai ser maior. Bem, então, a melhor escolha para Carlos é a taxa referente ao IPCA, pois, ao final de 12 meses, ele gastará R$2.400 a menos, certo? Então, é muito importante aí qual taxa que ele vai escolher nesse momento de assinar o contrato do aluguel. Bem, a proposta 2. O gráfico ao lado apresenta a variação de gasolina no período de janeiro até agosto de 2021. Se você acompanha aí um pouco dos telejornais, você pode estar observando que quase cotidianamente a gente tem notícias do aumento do combustível, né? E aí esse gráfico ele traz exatamente, né, essa aproximação desse aumento, né? Porque varia um pouco o aumento em relação a regiões, as cidades ou aos estados, né? Mas ambos estão tendo esse acréscimo aí no valor da gasolina, especificamente, né? Do combustível que a gente está se referindo aqui à gasolina. Então, olha aqui, ó, em janeiro se pagava pelo litro R$4,62, né? Então, ele teve sempre um aumento. Só aqui, ó, no período de abril, que ele decaiu um pouquinho em relação a março, mas logo voltou a subir. E hoje a gente está, né, agora no mês de agosto está R$5,90, mas em setembro já está chegando na casa dos R$6, né, o valor aí do litro da gasolina. Bem, com essas informações, ó,
foi tabulado esses dados, né? Colocamos aqui no quadro, ó, janeiro R$ 4,62, fevereiro R$ 4,95, tudo que estava naquela tabela, né? Naquele gráfico, nós colocamos aqui nesse quadro. Então, qual é o percentual de variação acumulada nesse ano? Observe que lá, né, no gráfico, a variação em percentual não está claro aqui qual é, né? Então, eu quero que vocês calculem aí qual que é essa variação em percentual. Se eu for mencionar, a gasolina ela teve um aumento de 10% de janeiro até agosto, né? Para isso, o que vocês vão precisar saber? O preço de janeiro para o preço de agosto, né? Qual que foi essa variação em percentual? Lembra lá dos 10%? Quanto será que é 10% de R$ 4,62? 10% de R$ 4,62 é 46 centavos, ok? Então, 46 centavos para chegar do 4,62 para o 5,90. Quantos desses 46 centavos cabem aí nessa diferença entre o 4,62 e o 5,90? Tá? Então, pense aí, ou se você tiver outra estratégia, coloque a sua estratégia. Eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem e a gente já volta para discutir a solução. Conseguiu lá dizer qual é o percentual dessa variação entre janeiro e agosto? Vamos lá, utilizando aquela estratégia que eu tinha mencionado no começo. De R$ 4,62 para R$ 5,90, teve uma variação aí de R$ 1,28 no litro da gasolina. Tá? Então, ó, de R$ 4,62 hoje, né? Hoje não, mas em agosto, né? Estava se pagando R$ 5,90. Qual o percentual que R$ 1,28 representa de R$ 4,62? Qual que é o percentual em relação a esses dois valores? Ou seja, de 4,62 mais quantos por cento, né, vai dar essa diferença aí? Então, 10%, né, dá 46 centavos, 20% dá aproximadamente 92 centavos. 30% dá R$ 1,38. Só que a minha variação foi de 1,28. Então, esse valor ultrapassou. Então, eu sei que não é 30%, mas eu já tenho uma informação que está entre 20%
e 30%, né? Esse percentual de aumento aí de janeiro para agosto do preço da gasolina. Então, continuando aí com a nossa operação. Então, vamos ficar aqui, 20% deu 92, 30% ultrapassou. O percentual está entre 20% e 30%. 20% corresponde a 92 centavos. Então, R$ 1,28, quantos por cento representa? Né? Então, a gente vai fazer aqui uma multiplicação. 20% vezes 1,28 e 92 centavos vezes o X%. Lembrando da equação que o professor Diogo vem trabalhando com vocês já há algum tempo. Eu tenho uma igualdade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para poder trabalhar com essa minha igualdade? O primeiro passo é fazer essa multiplicação, tá? Então, eu multipliquei o 20 por 1,28, que resultou em 25,6. O passo seguinte foi fazer o quê? Eu vou tirar esse valor de 0,92 ou 92 centavos aproximadamente, vou dividir dos dois lados por esse valor. Então, o que eu vou ter no primeiro membro da minha equação? 25,6 divididos por 0,92. Isso vai me dar os x% que eu preciso saber. Então, fazendo essa divisão do 25,6 pelo 0,92. Então, deu 27,7. O que é esse 27,7? É o percentual que eu quero saber. Então, o percentual aí foi de 27,7% aproximadamente, tá? Então, voltando aqui, o percentual acumulado, né, de janeiro até agosto é de 27%. Vamos lá, dando continuidade a essa questão do aumento da gasolina, tá? Luiz, ele é um motorista de aplicativo. Ele tem um carro que faz, em média, 12 km por litro de gasolina, tá? E no início do ano, ele percorria 480 km com um tanque cheio. E o tanque do carro dele é de 40 litros, tá? Então, vamos retomar a proposta. Luiz, ele é um motorista de aplicativo. No começo do ano, em janeiro, ele conseguia percorrer 480 quilômetros, né, com um tanque cheio, ou seja, abastecendo 40 litros de gasolina. Porém, com a variação, né, desse valor da gasolina, quantos quilômetros Luiz percorre com o mesmo valor que pagava no início do ano? Será que ele vai percorrer os 480 quilômetros com o valor de gasolina que ele está pagando em agosto? Será que ele vai percorrer mais? Será que ele vai percorrer menos? Bem, eu vou dar um tempinho aí para você pensar, elaborar suas estratégias. Anotem as informações aí relevantes, né? Não precisa copiar o enunciado inteiro, e a gente já volta para discutir a solução.
vamos lá, né, pensar numa estratégia aí para resolver esse problema. Em janeiro, a gasolina custava R$ 4,62 por litro, tá? Então, R$ 4,62 vezes os 40 litros que ele colocava, né, ele enchia o tanque, ele gastava uma média aí de R$ 184,80 para completar o tanque. Em agosto, a gasolina está R$ 5,90, né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou multiplicar pelos 40 litros, né? Porque com certeza ele não vai mais conseguir encher o tanque com o mesmo valor que ele utilizava na época. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar esses R$ 184,00 e dividir pelo valor da gasolina para saber quantos litros vai me dar de gasolina, né? Observe que dividindo 184 pelos 5,90, ó, vamos usar a nossa calculadora aqui, ó, 184,80 divididos pelo valor do litro da gasolina, R$ 5,90. Deu aproximadamente 32 litros. Então, há uma diferença aí de 8 litros de gasolina, porque ele colocava antes 40 litros com esse valor. Agora ele coloca 32 litros com esse valor. Ah, você pode pensar, uma diferença pequena? Não é, porque 8 litros vezes R$ 5,00, aproximadamente, estou arredondando para baixo ainda, né? Então, 8 vezes 5 já dá uma diferença aí de R$ 40,00, né? No preço final que eu vou estar perdendo aí, ou, né, abastecendo a mais. Então, para um carro que faz 12 km por litro, 32 litros vezes esses 12 km vai me dar 384 km. Então, ele percorre 384 km, ou seja, 96 km a menos. Ó, ele percorria antes 480 km. Agora ele está percorrendo 384 km, ou seja, quase 100 km a menos, com o mesmo valor do combustível que ele colocava em janeiro, tá? Então, há uma diferença aí muito grande, não só em valores, mas também em quilometragem que ele tá percorrendo, né? Então, vamos lá agora para a nossa proposta 3. Um conjunto de canetas coloridas, que antes custava R$ 28,00, agora está sendo vendido por R$ 35,00. Qual foi a taxa de acréscimo em cima do valor desse conjunto de canetas? Então, é o que está acontecendo mais aí, né? Os produtos estão aí tendo um aumento, né, no seu valor. Então, era R$ 28,00, foi para R$ 35,00. Qual que é a variação em percentual, né, desse aumento? Vou dar um tempinho para você registrar as informações mais importantes, traçar a sua estratégia de solução e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir qual é o percentual de variação aí de R$ 28,00 para 35? Então, vamos lá pensar juntos, ó. De 35, se eu tirar o valor inicial, eu vou ter uma variação aí de R$ 7,00, né, em valores, não em percentual. Se eu dividir o 7 por 28, ó, eu posso simplificar essa fração, né, e encontrar aí 1/4. 1/4 corresponde a 0,25. Só que 0,25 na forma de fração é 25 centésimos. A própria leitura desse número decimal é 25 centésimos. Então, ele já me deu o percentual aí, ó, 25%, né? Porque 25 centésimos é uma fração com denominador 100, né? Então, eu posso escrever como 25%. Essa foi a variação do preço em relação a R$ 28,00 para R$ 35,00. Ele teve um aumento aí de 25%, ok? Bem, então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós resolvemos problemas envolvendo cálculos de porcentagem, né, analisando vantagens e desvantagens de transações financeiras em situações do cotidiano, né, como, por exemplo, o preço do combustível, como a taxa, né, para assinar um contrato de aluguel, entre algumas outras situações. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.